que o Espírito Santo estava viajando na maionese? O que aconteceu? Porque essa inspiração divina, essa inerrância bíblica está onde? Eu acabei de provar que Deus não existe porque a Bíblia não é inerrante. Isso é só um. A gente tem que entender que argumentar é diferente de alegar. Alegar qualquer um alega. Fundamentar o argumento é diferente. Não tenta me atacar, porque senão eu vou ser obrigado a refutar dessa forma aí, beleza? Não precisa falar que eu não estou construindo. Na verdade, eu fiz um argumento tão animal que você não consegue nem ninguém no planeta inteiro é capaz de refutar. Essa é a verdade. Rapaziada, como sempre o negócio pegou fogo aqui nos debates. Mais uma vez o Toshio apresentando provas na Bíblia e evidências que não há Deus algum. Rapaziada, é pesado isso, né? Mas ele fala isso e vai além ainda com os argumentos, família. É inacreditável como esse cara tem esses argumentos na cachola. A galera fala que é falácia, coisa e tal, mas ele prova que está escrito na Bíblia. E se a palavra de Deus ela é inerrante e tem contradição, isso quer dizer que Deus não existe. Palavras dele. Fica até o final para você ver qual foi o desenrolar dessas ideias. Já deixando de antemão, o Toshio é um cara muito inteligente, tem os argumentos muito fortes. Quero saber de você o que você acha isso. Deixa nos comentários, beleza? Se inscreve no canal, deixe seu like, beleza? Dá aquela moral pro canal aí, tá crescendo agora, beleza? E o seu like e o seu comentário vai fazer uma total diferença para mim, beleza? E não te custa nada. Sem mais enrolação, vamos para esse debate aí polêmico. Deus existe ou não, rapaziada? É um prazer, a gente vai debater aqui se Deus existe, né? Eu já digo assim que, por enquanto, até o momento, ele não tá aqui, não. Talvez esteja atrasado, às vezes fazendo um floco de neve. Rapaziada, na moral, isso aí eu só falo uma coisa. Se Deus existir, esse Toshio, ele tá ferrado. Tá ferrado. Ele não pode estar aqui. Então Deus já não está aqui, de certa forma eu já ganhei. Mas tá tudo bem. A gente vai discorrer aqui sobre ideias, vai ser bem interessante. Eu, como professor de ensino superior, além de trabalhar nessa parte, em cursos de informática, de marketing e de administração, eu também produzo conteúdo em todas as redes sociais, onde eu procuro desmistificar a Bíblia e mostrar que Deus não existe e nem é. Até eu costumo brincar que são os dois assuntos que eu sou completamente irrefutável. Eu vou perder em qualquer outro assunto, mas nesses dois é impossível. Porque não tem como alguém pegar e provar que Deus existe, tampouco que ele seja alguma coisa. E da mesma maneira, não tem como dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e eu provo que ela não é. Então a ideia é trazer essas ideias exatamente para que as pessoas possam pensar de uma maneira um pouco diferente e a gente sair um pouco dos dogmas, entrar mais nos dados e de alguma maneira a gente conseguir crescer aí no conhecimento. Mas é isso aí. Perfeito. Paulo? Sou o Paulo, sou mestrando em filosofia analítica da religião, minha área de estudo. Finalizando já, pensando para iniciar o processo de doutorado. Ele já usou autoridade, minha área de estudo. Beleza? Já usou autoridade pra... Quanto que vai ser, né? Vai seguir carreira acadêmica. E tem estudado apologética há um bom tempo. Eu já tive, basicamente, uma crise de fé em relação a questionamentos e nesses momentos, assim, comecei a conhecer autores relevantes, isso em 2014. Então, desde essa época eu venho estudando até que eu fiz disso minha carreira acadêmica, né? Eu graduei, agora estou terminando o mestrado, produzo conteúdo nas redes sociais, né? Na medida do possível, e é isso. Deus existe? Com certeza não. Tanto é que a gente está debatendo sobre o assunto, né? Eu costumo dizer que se Deus existisse, ele seria auto-evidente. Assim como, por exemplo, digamos, o Sol, a Lua, ninguém tem dúvida de que eles existem, né? Então, você não vê no mundo pessoas tendo noções diferentes do que é o Sol e a Lua, porque é completamente auto-evidente, não tem como você dizer o contrário. Ao mesmo tempo, em relação a Deus, nós temos hoje por volta de 4.300 religiões. Só no cristianismo, em 2025, nós temos, hoje são 50 mil denominações cristãs, o que já... Peraí, rapaziada, é isso mesmo? 50 mil denominações cristãs? Caramba! Não sabia dessa não, você sabia, rapaziada? Prova que, obviamente, não só a Bíblia não está direcionando de maneira clara sobre a fé, ou seja, cada um tem uma própria visão daquilo que acredita, não concorda, então faço outro, faço do outro, e assim você tem hoje 50 mil e vai continuar crescendo, mostrando que não há uma uniformidade. Logo, esse Deus com certeza não inspirou tal texto que é tido como sagrado. Eu brinco que é sangrado, porque de Gênesis a Apocalipse é isso que acontece. E não é o santo sangue de Jesus, não, é sangue de inocentes sendo derramados em nome de Deus. E isso sendo defendido de uma maneira como se não tivesse problema nenhum. E é sobre isso que eu procuro desmistificar e trazer à tona, porque a verdade é que a imensa maioria das pessoas nem conhecem sobre o que eles chamam de ser a palavra de Deus, né? É tão santa que o pessoal não toca nela. Então, assim, não está... Isso aí é uma verdade, tá, rapaziada? Bota fé, porque geralmente a maioria da galera aí que é cristão, que se fala cristão, não conhece a Bíblia, mano. Não conhece a Bíblia, nunca pegou pra ler, entendeu? Só conhece os versículos famosos e aquilo que o pastor prega, um líder prega, entendeu? Do jeito dele e do jeito que ele quer interpretar também, né? Mas pregar pra ler, pra você mesmo, ter o conhecimento, isso aí é muito difícil, tá? Aqui, e não é possível de ser provado. É interessante e parabéns aí, porque o Paulo está estudando, fazendo mestrado, procurando fazer o doutorado, isso é importante. Ele está indo contra a fé cristã? Está, porque basicamente quando você pega Colossenses capítulo 2, no versículo 8, é claro que você não pode se deixar enredar por filosofias e vãs sutilezas que acabam enganando as pessoas e levando-as fora do caminho de Cristo. Do mesmo jeito, Paulo diz claramente, 1 Coríntios capítulo
2, versículos 4 e 5, que quando eu fui pregar para vocês, eu não fiz com palavras persuasivas de sabedoria humana, exatamente para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim através do poder de Cristo, através do Espírito Santo. E do mesmo jeito, você vai pegar uma série de outros versículos mostrando que o evangelho, para que ele se manifeste como verdade, que até a ideia eu poderia ir para deuses diferentes, mas como o foco aqui está mais na parte do cristianismo, então vamos pegar isso daqui também, né? Então, basicamente, além de não ter evidência clara, tanto que, repito, a gente está fazendo o debate, não nem precisaria fazer o debate, mas seria legal ele estar aqui, a gente ia trocar ideia, a gente tirar um monte de dúvidas com ele, né? Porque ele fica aí sumido, é o Deus oculto. Mas, ao mesmo tempo, você tem a própria vida, o universo. Tudo que diz respeito a nós prova gritantemente que não tem Deus nenhum, agindo em coisa alguma. Seja desde a parte do universo, seja a natureza, seja a evolução, seja a cadeia alimentar, que já provaria que você tem um design inteligente, ele seria sádico, seria um narcisista, seria um maluco, seria um psicopata. Então, se existisse um Deus, ele seria mau, ele não prestaria. Consequentemente... Rapaziada, eu tô entendendo o que o Toshio quer falar aí. Eu tô entendendo, tipo assim, igual ele deu o exemplo do Sol. O Sol é auto-evidente porque todo mundo sabe que tem o Sol porque ele tá ali. Aí, tipo assim, se Deus é todo poderoso, onisciente e sabe de tudo, por que ele não foi claro, vamos se dizer assim, pra gente, pra toda a galera, entendeu? Pra humanidade, que ele deu o seu filho pra salvar. Entendeu? Porque ele não é evidente, tipo assim, para não ter essa discussão, Deus existe ou não, tem prova ou não, entendeu? Que ele tinha que ser evidente, uma prova irrefutável que ele existe, entendeu? É basicamente isso aí que pega a maioria da galera. Eu acho que vocês também devem ter um pouco dessa dúvida. Não tem esse Deus, certo? Mas se você for pegar dentro das páginas sagradas, aí você vai ter exatamente isso. Então, quando a gente exerce um raciocínio crítico, livre do medo, aí a gente vai ver que isso realmente não faz o menor sentido. Principalmente quando você coloca em prática aquilo que deveria ser colocado. E, mais uma vez, né, em suma, em prática, para não ficar só falando aqui, passar aqui para o Paulo, aí vai trazer as suas considerações, e aí a gente vai trabalhando a respeito. Bom, eu diria que todas as suas falas contêm algum erro que é rejeitado pela comunidade acadêmica. Você tem na contramão do que a comunidade acadêmica geralmente defende. Mesmo os melhores ateus, os mais renomados, Graham Moppe, Quentin Smith, J. L. Mack, William Rowe, eles geralmente vão dizer que sim, existem evidências ou existência de Deus. O debate é para onde que a balança pende mais, se ela pende mais pro ateísmo ou pro teísmo. Mas a ideia de que não existem evidências em favor da existência de Deus é um terraplanismo acadêmico. Ninguém na filosofia analista da religião contemporânea, nenhum filósofo relevante atualmente que está engajado nesse debate defende isso. Nem ateu, nem... Rapaziada, evidência de Deus não tem. Tem a fé. Agora, a evidência de Jesus tem. Mas um Jesus não milagroso, né? Logicamente. Um Jesus histórico, vamos se dizer assim, certo? Teísta. E aí a gente vai entrar nas evidências, né, e tudo mais, mas eu queria dar uma definição de evidência, depois até te perguntar como que você define evidência, o que é evidência para você, porque eu imagino o que está por detrás da sua alegação. Evidência é o seguinte: A é evidência de B, se A aumenta a probabilidade de B ser o caso. Ponto. Então, se você, por exemplo, você quer ir numa loja, você passa em frente à loja e a porta dela está fechada, isso é uma evidência de que a loja não está funcionando naquele momento. Pode ser que ela esteja, você chega lá, fechou por algum outro motivo, mas aumentou a probabilidade da conclusão de que a loja não está funcionando. Nesse sentido, que é o sentido usual de evidência, existem muitas evidências ao cristianismo que eu vou elencar na medida que a gente for tendo a nossa conversa. Eu entendi o que ele falou aí, essa parada aí. É tipo assim, é a mesma coisa quando sua mãe, você tá procurando alguma coisa dentro de casa e sua mãe fala, tá em tal lugar. Aí você chega, olha e não tá. Ela fala, você olhou? Você tem certeza? Tipo assim, você teve a evidência que não tava lá, porque você só olhou, mas você não foi conferir pra ter a certeza. Ela pega, chega lá, vê e te dá aquele mocão, tá ligado? É isso aí. Sobre as várias denominações cristãs ou evangélicas e tudo mais, é verdade que existe muita diversidade, mas essa diversidade geralmente ela é hiperbolizada porque existe muito acordo também. E geralmente o acordo no essencial é muito grande. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu na cruz, Jesus é Deus. E muitas pessoas às vezes não negam exatamente algumas coisas no sentido que elas sabem que, por exemplo, a Trindade. Tem muitas pessoas que são leigas no assunto e vão, se você explicar para elas, cristãs mesmo, vão achar estranho. Mas elas não negam porque elas conhecem a doutrina e negam. Elas negam por ignorância. Não é uma negação do tipo, eu conheço e eu nego. Eu nunca pensei sobre isso, eu não sei nesse sentido. Mas no que essas pessoas pensam, geralmente há um acordo naquilo que é essencial. Né? Daria para citar algumas como essas que eu citei. Deus existe, Jesus é Deus, somos salvos através de Jesus Cristo, o Espírito Santo precisa atuar em nós para salvação e etc. A questão de sangue de inocentes na Bíblia é muito ampla, eu vou pular ela por hora, porque... Família, mas não faz sentido, tipo assim, não faz sentido, mano. Tipo, ele deu o filho pra salvar a humanidade. E agora a humanidade tá, tipo, meio que abandonada, vamos se dizer assim. Olha tanta desgraça que acontece no mundo, entendeu? Aí, tipo assim, isso é uma evidência, assim, do pensamento do Toshio, né? Que não existe Deus nenhum por causa disso. Isso aí é uma prova. Porque se tivesse ele, teve o ponto de amor de dar o seu filho pra salvar a gente, e agora que a gente procura algum certo tipo de contato, não tem, então...
isso aí fica um pouco de desconfiar, né, família? Eu não necessariamente quero me comprometer com a inerrância bíblica, embora eu defenda a inerrância bíblica, eu não e também te desafiaria a levar adiante um argumento De que contra a existe existência de Deus, de que um argumento que se Deus existe, a Bíblia tem que ser inerrante. Quais são suas premissas e sua conclusão a favor dessa ideia? A ideia de que Deus não está aqui, é impossível provar. Bom, eu concordo com você que a gente não pode provar que Deus existe, mas a gente também não pode provar. A gente não pode provar um monte de coisa. A gente não pode provar que o mundo externo existe. Devido ao mundo externo. As coisas que nós aprendemos externamente à nossa mente, né, no sentido lá. Você não consegue provar que essa mesa existe. Você não? tem certas. Se eu começar a quebrar ela aqui, eu tô provando que eu tô quebrando ela ou não? Quem te garante que você não tá numa ilusão, tipo estilo Matrix? Aí você já tá começando a viajar na maionese. Caraca, família, pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí não dá, aí o negócio começou a ficar meio ilusório de verdade. Não, pera aí, deixa eu voltar ao raciocínio. Ele tá falando que a mesa, e se a mesa for uma Matrix, se a gente vai viver numa Matrix, é isso? Se fosse, Deus é o programa? Você tá assumindo uma coisa que, não, eu vou fazer as coisas aqui, se de repente alguém vem aqui e mata a gente, não, isso aqui é só uma Matrix. É a partir desse pensamento que você quer trabalhar? Nossa. Ou seja, tá viajando na maionese mesmo? Isso não é viajar na maionese. É total. Pra você que tá me ouvindo, mesmo. isso é retórica, tá? Isso é um problema Não. do ceticismo muito grande que os maiores filósofos, alguns dos pais trabalham Esse esse problema. malabarismo filosófico pra não encarar a realidade. Se eu quebrar essa mesa aqui, ele vai ficar pé da vida comigo. Aí eu falo, não, mas ela não existe, isso aqui só está como uma simulação. Ora bolas. Funciona isso na vida real? Não. No mundo da filosofia pode ser interessante pra você fazer um treino mental aí, de lógica e tal, beleza. Agora isso não pauta a realidade. Então, bom, vamos falar da realidade. Afinal de contas, se você acredita em Deus, você crê no cristianismo, com certeza você não deve ficar só na parte filosófica. Tem que ser na prática vivida. Você deve mudar sua vida, seu comportamento com base na tua fé. Agora você vai pegar e falar o quê? Que é diferente? Ah, não. Será que você faz isso em relação à ressurreição de Jesus? Saiu voando sem equipamento nenhum? Isso daí você encara literal? Ou você será que vai pegar e falar, não, isso pode significar outra coisa? Vamos pegar o contexto da época, um monte de mitologia falava coisa semelhante. É óbvio que isso aqui é mitologia. Ou você vai pegar e fazer uma alegação especial, uma falácia terrível que boa parte dos crentes fazem e vai dizer que não, isso aqui é verdade. Sobre a Rapaziada, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Os crentes ficam falando, né? Tal coisa na Bíblia é literal. Ah, não, isso aqui Deus não quis falar assim, não. Isso aqui foi alguma coisa. Ah, não, isso aqui foi... É isso mesmo, tem que ser assim. Ah, tal coisa não. Isso aí, eu acho que isso é uma puta contradição, tá? Ou é ou não é, cara. A palavra de Deus não faz curva. a inerrância bíblica, já pra pegar aí, você já me responde o que você acha. Você acredita, então, que Maria nasceu de uma virgem? Maria não. Que Jesus nasceu de uma virgem, é isso? Acredito. Tá, legal. Você já escolheu qual evangelho você vai ficar? Se é Mateus ou se é Lucas? Porque não dá pra ficar com os dois. Eu não tô me comprometendo com isso. Então, já perdeu. Tá? Isso mostra que você não Só se acredita. você levar, eu acredito que essas narrativas podem ser compatibilizadas com os vários teólogos que têm feito ao longo da história. É impossível. Mas a questão é, mesmo se não for, isso não demonstra que Deus não existe. Porque não se segue Eu não logicamente tô falando aqui que de Jesus Deus, tô Cristo falando morreu de pelos seus pecados, que Jesus não é Deus, que Também Deus não morreu. existe, que o Espírito Santo não existe. E nem se segue que Deus tem inspirado E não as prova pessoas. também que ele existiu, não prova que ele ressuscitou, não prova coisa alguma. Aí nesse caso a gente fica igual? Não, eu vou além. Vamos lá. Você talvez nunca tenha parado para pensar, porque por que Mateus ou Lucas? É simples. A narrativa que foi construída para Jesus em Mateus é completamente diferente daquela presente em Lucas. Simples assim. E tá lá no Evangelho. Mas a questão é a gente focar no Deus existe. Mas tem tudo a ver com isso Não, que ele mas- perguntou. Se Deus existe, a Bíblia é inerrante. Eu tô provando que Deus não existe porque a Bíblia tem erros. Perfeito, mas Só a que o questão... seu argumento em favor disso, você não levou adiante o argumento. Não, a questão Eu tô trazendo. Você vai ver que a Bíblia tem erros, eu vou ter acertado. Olha que Ele já- interessante. Vamos partir não desse Deus manifesto em carne, vamos partir do Deus primeiro como concepção, para que a gente possa ir para as pessoas que estão de casa conseguirem fazer essa distinção, porque muitos, a grande maioria do mundo já não é cristã. Então, se imagina muitas pessoas se depararem com isso. Vamos para a ideia do que Deus primeiro. Primeiro, Deus. O que é Deus na sua concepção? Deus é uma criação humana que a pessoa faz quando ela não sabe simplesmente explicar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso é fruto tanto da falta de conhecimento, assim como do medo ou da própria questão biológica que nós temos ao longo da evolução, porque simplesmente para poder se proteger, para poder evoluir, para poder simplesmente procriar, a gente precisava ficar atento ao ambiente que nós estamos. Aqui a gente tá de boa, né? Mas se você for pegar toda a Mais ou evolução... menos. Já tá querendo quebrar a mesa? Mas não. Você viu como eu provei que ela é de verdade? Ganhei já de novo. Então assim, vamos lá. Quando você pega a parte da evolução, os Homo sapiens está pelo menos 300 mil anos aqui. Homo sapiens, sem contar todos os outros primatas de que nós evoluímos. Agora, ou seja, não viemos do barro, isso é fake. Agora, isso é comprovado, é fato científico pela Academia Brasileira de Ciências, tudo bonitinho. Quem negar isso daí, ou seja, tá virando negacionista e não quer aceitar a evolução. Isso aqui é a verdade. Não sei se Rapaziada, outro ponto também que eu fico pra morrer, sabe o que é? Tem muita gente que acredita que Jesus fez um boneco de barro, soprou, literalmente, tá? Literalmente, soprou vento no nariz e a pessoa se transformou em carne. Aí teve coração, cérebro, todos os órgãos, tudo certinho. A partir daí, outros acreditam que Moisés chegou com o cajado, tocou no mar, o mar se abriu. Estilo Marvel mesmo, superpoder, paredão de água. Isso não dá, mano, não dá. Assim como não dá também a situação de Eva,
e Adão, entendeu? Adão e Eva, na verdade. Tem muita coisa, se você for pegar, tirando a fé, né? Tirando a fé, e for botar em evidências e razão, é um meio complicado, família. É complicado. Você sabe disso. Isso é óbvio, completamente comprovado cientificamente, não tem como refutar isso daí. Quanto mais pesquisa tem, porque a pesquisa ela vem na ciência exatamente para refutar as ideias. E tudo vai mostrando que não dá para refutar. A ciência erra do seu lógico que erra. E é por isso que ela é confiável. Por isso que ela é uma teoria da evolução natural. Porque ela tem uma série de evidências robustas que fazem comprovar que aquilo é verdade. Não só em relação a fósseis, mas também em relação à parte genética, em relação ao mundo microscópico, tudo. Isso é comprovado e ponto. Isso aí é fato. Se a pessoa quer negar, ela está sendo uma negacionista, e já tem várias pesquisas também mostrando que quanto mais fundamentalista é uma pessoa religiosa, mais ela nega não só a evolução, ela pode, algumas, não todas, acabar caindo também no negacionismo de vacinas e de tantas outras questões. Inclusive de ciência, sendo uma pessoa analfabeta cientificamente falando. Isso tem pesquisas que mostram, só fazer a busca aí. Então, assim, esse é um problema do fundamentalismo. Quem não é fundamentalista, é religiosa, não tem esse problema porque ela tem a mente mais aberta, né? Mas voltando ao ponto, até pra você falar o que é Deus, Deus é a criação humana. E para provar e falar, se Deus existe, então a Bíblia tem que ser inerrante, como você vê esse ponto. Então não fugir. Eu tô exatamente no ponto específico. Então vamos lá. Só para fechar aí, eu deixo você falar, desculpa, que eu sei que eu tô tomando muito tempo. Mas é só para não ficar cortado, e o pessoal perde o raciocínio, a gente esquece, entra em outros temas, aí é fogo. Mateus. Esquece Jesus, eu sei que Jesus para mim, Jesus da Bíblia nunca existiu. Pode ter existido alguém que é o Jesus histórico, que influenciou a história, a criação da mitologia. Ponto. De boa na lagoa isso daí. Agora, o Jesus da Bíblia, obviamente, nunca existiu. E se ele tivesse existido daquele jeito lá, eu faço e provo que, através da própria Bíblia, que ele não prestava. Né? Agora, vamos lá. Mateus. Você vai pegar ali, e ele nasceu antes de Herodes o Grande ter morrido. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., beleza? Mateus disse isso claramente, e com uma genealogia específica, que inclusive Salomão estaria dentro da linhagem dele. Beleza? E com um nome específico do pai de José. Não faz sentido você colocar a genealogia de José para tentar colocá-lo na linhagem de Davi, até porque Jesus teria nascido de God. Né? Aliás, que ele pegou Maria de jeito, porque diz que a sombra do Altíssimo envolveu Maria. Para ter sombra, obrigatoriamente tem que ter corpo. É impossível você ter sombra sem corpo. Logo, para a sombra ter envolvido Maria, é porque Deus pegou ela. Né? Ele não pegou, porque isso é mitologia. Mas vamos lá. Lucas. Caramba, velho, Toshio também não ajuda, né, rapaziada? Ele fala umas paradas muito pesadas, mas caraca, mano, esse cara aí, ele entende muito de Bíblia. Tem muita gente que vai falar que ele é herege, que não sei o que ele tá falando baboseira, mas pega na razão, família, pega na razão. Tira a fé um pouquinho de lado e olha na razão. Não é querendo mudar a fé de ninguém, nem a crença de ninguém, mas é uma coisa de se pensar ou não é? Pense comigo. Construir então uma mitologia para explicar o que é Deus. Eu já expliquei o que é Deus, que é criação humana. Isso então aí já é outro. Agora é pra matar a parte dele, pra ele só rapidão. Porque senão o pessoal vai ter depois que escolher de Mateus e Lucas, aí fica uma coisa de doido. E aí ele pode detonar aí o que achar melhor. Lucas, você vai ter que escolher. Lucas, ele coloca Jesus nascendo no censo de Quirino. Isso tudo, da morte de Herodes, censo de Quirino, é registrado historicamente. Ele morreu 4 antes de Cristo. Como é que Jesus nasceu antes dele? Não faz sentido também, porque quem criou o calendário já não foi inspirado por God. Mas, beleza. Ele morreu Herodes nessa época. Jesus teria nascido aí e ele só saiu do Egito quando ele fugiu ali junto com... Na verdade, não ele fugiu, que ele era criancinha, né, no conto mitológico. Mas José e Maria foram pro Egito até Herodes morrer. Morreu no ano 4. Porém, em Lucas, Jesus nasce no censo de Quirino. Aconteceu no ano 6, depois de Cristo. São 10 anos de diferença do nascimento de Jesus. Beleza? E a genealogia é outra. Até o pai de José muda. Não só isso. Não é mais descendente de Salomão que está lá na linhagem. Ela é descendente de Natã, que era irmão de Salomão. Aí tem que decidir. Será que o Espírito Santo estava viajando na maionese? O que aconteceu? Porque essa inspiração divina, essa inerrância bíblica está onde? Eu acabei de provar que Deus não existe porque a Bíblia não é inerrante. Isso é só um. Se você quiser, a gente começa desde Gênesis até Apocalipse, trazendo tudo quanto é erro e contradição. Caramba, rapaziada, me fala e explica pra mim isso aí. Pô, os argumentos do cara tá foda, né, mano? Tá foda. Vamos ver o que o outro vai falar, né? Manda bala. A gente tem que entender que argumentar é diferente de alegar. Alegar qualquer um alega. Fundamentar o argumento é diferente. Se você conseguir desconstruir isso tudo. Caraca, mano. O cara que fez um puto do argumento, ele tá falando que argumentar é difícil? Pelo amor de Deus. É por isso que eu preferia de áudio, eu não consigo falar. Eu sou muito polido no sentido de eu fico esperando até a minha vez. Tá. Não espero eu terminar o raciocínio. Não tenta me atacar, porque senão eu vou ser obrigado a refutar dessa forma aí, beleza? Não precisa falar que eu não tô construindo. Na verdade, eu fiz um argumento tão animal que você não consegue nem ninguém no planeta inteiro é capaz de refutar. Essa é a verdade. Agora... Nossa, rapaz, foi a verdade mesmo. O argumento dele foi pesado. Vamos ver. Não tenta atacar, não tenta fazer a de homem. Pega e manda bala. O que é o seu conceito de Deus e qual evangelho você vai escolher.
Credo. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Mano do céu, o Toshio ele tem muito argumento plausível em cima da Bíblia, família. Eu falo, minha opinião sincera aqui. Eu acredito em Deus, não acredito da forma que talvez a maioria da galera acredita, né? Aquele Deus da Bíblia, coisa e tal. Até porque se fosse acreditar no Deus da Bíblia, ela ia contradizer uma coisa da outra, sim ou não? E eu acredito que a Bíblia foi feita por homens. Infelizmente, não tem inspiração de Deus nela não. Mas deixe nos comentários o que você achou, se os argumentos do Toshio é top, se você vai contra, o porquê. Deixe nos comentários, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha aí pros outros, certo? Tamo junto, valeu e é nóis, família.